Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias RJ está começando. Confira comigo os destaques desta edição. Receita Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal desarticulam um esquema bilionário de corrupção no Porto do Rio de Janeiro. Governo barra plataformas de previsões e bloqueia 27 sites de apostas. E veja também, vacinação ainda gera medo. Especialistas alertam para a importância de tornar o momento mais tranquilo. Isso e mais você confere agora no CNT Notícias RJ. Foi desarticulado um dos maiores esquemas de corrupção na fiscalização aduaneira do Porto do Rio de Janeiro. Essa foi considerada a maior operação da história da Corregedoria da Receita Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Mais de 300 pessoas participaram das ações no Rio de Janeiro e em Vitória. A Justiça determinou o afastamento de 17 auditores fiscais e 8 analistas tributários, além do sequestro de até 102 milhões de reais em bens dos envolvidos. 9 despachantes foram proibidos de exercer as atividades no Porto do Rio. Um analista da Receita foi preso em flagrante por porte de arma. O esquema envolveu a movimentação de mais de 86 bilhões de reais em mercadorias de julho de 2021 a março deste ano, com pagamento de dezenas de milhões em propinas. Quando alguém sonega, quando, por meio de algum esquema de corrupção, deixa-se de arrecadar aquilo que deveria ser arrecadado, que acaba pagando a sociedade como um todo. Então, o papel da Receita Federal é um papel de proteger a sociedade, fazendo que a arrecadação justa é sobre todos, né? Protegendo a economia nacional e o mercado interno das importações irregulares. As investigações começaram em 2022 e revelaram a existência de uma organização criminosa estruturada, composta por servidores públicos, despachantes aduaneiros e empresários que atuavam de forma coordenada para liberar as mercadorias importadas mediante pagamento de propina. Foram identificadas quase 17 mil declarações de importação irregulares, envolvendo 3 frentes. Os investigadores descobriram que bens confiscados pelo Estado foram devolvidos ilegalmente aos antigos donos, sem qualquer justificativa técnica ou legal. Houve ainda a falta de cobrança de tributos e multas depois do vencimento do prazo legal e a redistribuição de processos para que os servidores envolvidos no esquema fizessem cobranças menores dos impostos devidos. Não vamos prejudicar os operadores legítimos que atuam nos nossos portos, nos nossos aeroportos, dando fluidez às operações de comércio regular, mas aqueles operadores, aquelas importações fraudulentas, aquelas cargas que têm declaração falsa de conteúdo, nós temos aí a força institucional para continuar atuando e afastando esses servidores que estavam agindo de forma ilegítima e colocando novos servidores aí com uma atuação de correção. E daqui a pouco o governo bloqueia 27 sites de apostas ligados a previsões ilegais. O Conselho Monetário Nacional proibiu o funcionamento dos mercados de predição no Brasil. O governo federal também anunciou o bloqueio de 27 plataformas de apostas online que faziam essas previsões irregularmente. O palpite vale dinheiro sobre quase tudo. Até se vai chover amanhã, qual será o resultado das eleições. A prática é proibida agora no Brasil e 27 plataformas estão bloqueadas. O Conselho Monetário Nacional proibiu o funcionamento dos mercados de predição. Isso significa que a oferta e a negociação de apostas de previsões atreladas a eventos esportivos, jogos online, temas políticos, eleitorais, sociais, culturais ou de entretenimento são ilegais. De modo que a gente não vá ter aqui a previsão de chuva, a morte de uma determinada celebridade, como possibilidade de ser encarado como um derivativo regular no Brasil, de modo que a Comissão de Valores Mobiliários passa, a partir de agora, a ter segurança jurídica para também proibir esse tipo de mercado.
A norma passa a valer no dia 4 de maio e não afeta as bets, que já possuem uma regulação própria. Nós temos hoje um comando do Congresso Nacional de uma lei do mercado de apostas, que é uma lei que tem sido executada de maneira rigorosa pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Os mercados de predição não estão aderentes a essa regulação do Congresso Nacional. Portanto, violam a lei que o Congresso Nacional aprovou, que trata de apostas. A proibição vale também para produtos oferecidos no Brasil, mesmo que sejam negociados fora do país. O governo alega que essas empresas, que operam de forma irregular, colocam em risco o orçamento das famílias. Nós estamos tratando de cuidar da economia popular e das famílias brasileiras. Então, de maneira preventiva, no momento em que essas plataformas começam a chegar ao mercado brasileiro, o governo prontamente, cuidando do seu dever aqui de cautela, do seu dever de proteger a população, adota a medida sem prejuízo da avaliação técnica dos estudos. A resolução continua permitindo previsões de eventos ligados a indicadores econômicos no mercado financeiro, como inflação, juros, câmbio, risco de crédito, preços de commodities, ações e outros ativos negociados em mercados autorizados, além de outras variáveis econômicas que possam ser comprovadas. Mas a liberação para outros eventos é uma possibilidade completamente descartada pelo governo. O mercado preditivo, da forma como ele oferece o seu produto, ele viola a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que é executada pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Portanto, o produto oferecido por essas plataformas, quando em desacordo com a lei, não é passível de regularização. Aqui o bloqueio é por desconformidade mais geral, não só por conta do pagamento de outorga, mas desconformidade geral com a legislação. E daqui a pouco, ansiedade diante da agulha pode atrapalhar a imunização, mas há formas de tornar a experiência mais leve. E a gente volta falando de saúde, sobre um desafio que ainda faz parte da rotina de muitas famílias: o medo da vacinação. Crianças, adolescentes e até adultos sentem ansiedade na hora da picada. E esse receio pode até atrapalhar a imunização. Mas especialistas alertam: com o acolhimento e alguns cuidados, é possível tornar esse momento mais tranquilo e menos traumático. Confira agora na reportagem. O medo da vacina ainda é uma realidade para muitos brasileiros. A expectativa da dor e a falta de informação podem gerar resistência à imunização. Entre as crianças, o impacto é ainda maior. Dados mostram que nenhuma vacina infantil atingiu as metas de cobertura em todos os estados do país. Segundo especialistas, o comportamento dos adultos faz toda a diferença nesse momento. Mas por que o medo da vacina ainda é tão comum entre crianças e até mesmo adultos? O medo da vacinação está muito relacionado ao desconhecido e à antecipação da dor. No caso de crianças, isso é ainda mais intenso, porque elas não têm um repertório para entender o que pode acontecer. Já nos adultos, esse medo pode vir de experiências negativas anteriores ou de informações equivocadas. A forma como os pais reagem influencia diretamente as crianças. Demonstrar tranquilidade e confiança ajuda a reduzir o medo. A criança absorve e percebe o comportamento do adulto. Por isso, o ideal é transmitir segurança, evitar ameaças ou frases como "ah, não vai doer", ou "se você fizer tal coisa, vai levar a injeção". Uma abordagem mais positiva, com explicações simples e verdadeiras, vai além do acolhimento emocional e faz toda a diferença. E existem estratégias que tornam a vacinação mais leve. Preparar a criança e manter um ambiente tranquilo ajuda a transformar completamente essa experiência. Hoje existem diversas estratégias que tornam a vacinação muito mais confortável. Podemos criar técnicas de distração, usar dispositivos com vibração e frio para reduzir a percepção da dor, além de uma abordagem humanizada da equipe.
Também o posicionamento adequado da criança e o acolhimento respeitoso no momento são mais importantes do que a técnica em si. E tem adultos que deixam de se vacinar com medo da procedência e das reações da medicação. É importante reforçar que as vacinas utilizadas no Brasil seguem critérios rigorosos de qualidade e segurança. Todas são aprovadas por órgãos reguladores como a Anvisa. E quanto às reações, a maioria das vacinas tem apenas reações leves, locais e que rapidamente são resolvidas. A melhor forma de lidar com esse receio é buscar informações de fontes confiáveis, contar com o apoio de profissionais capacitados que possam orientar de forma clara e individualizada. Mesmo com o desconforto, a vacinação segue sendo essencial. Superar o medo é fundamental para garantir a proteção contra doenças graves. Com informação e acolhimento, é possível transformar a vacinação em um momento mais tranquilo e seguro. O CNT Notícias RJ fica por aqui, mas você confere outras notícias no aplicativo CNT Play. Eu te vejo aqui na próxima edição. Até lá!